Hare Krishna, bom dia. Dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Desculpem a demora, estou em Nova Gokula e a energia acabou, voltou só agora. Então, mesmo que deixe gravado para depois, eu vou dar continuidade à leitura. Hoje nós vamos ver o canto terceiro, capítulo 14, o verso 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayanudhirayet. Então, o verso 19. Yanahuratmanohi ardam Shreyas Kamasya Manini Yasyan Swaduran Abhiyasya Pumans Charati Vijwaraha. Então, o verso palavra por palavra. Yan, a esposa que Ahu disse Atmanaha, do corpo, Ri, assim, Ardhan, metade, Shreyaha, bem-estar, Kamasya, de todos os desejos, Manini, ó mulher respeitosa, Yasyan, em que, Swaduran, todas as responsabilidades, Adhyasya, confiando, Puman, um homem, Charati, move-se, Vijwaraha, sem ansiedade. Tradução. Ó mulher respeitosa, uma esposa é tão útil que é chamada de a cara metade do corpo do homem por causa de sua partilha em todas as atividades auspiciosas. Um homem pode mover-se sem ansiedade, confiando todas as Então, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Segundo o preceito védico, a esposa é aceita como a cara metade do corpo do homem por ser supostamente responsável pelo desempenho de metade dos deveres do esposo. Um homem de família tem responsabilidade de executar 5 tipos de sacrifícios, chamados Panchajagya, para aliviar-se de todas as espécies de reações pecaminosas inevitáveis cometidas no decurso de seus afazeres. Ao tornar-se qualitativamente como os cães e gatos, o homem esquece seus deveres de cultivar valores espirituais e, assim, aceita sua esposa como agente de gozo dos sentidos. Quando a esposa é aceita como agente de gozo dos sentidos, a beleza pessoal é o que se considera em primeiro plano. E tão logo haja um rompimento no gozo pessoal dos sentidos, acontece a separação ou divórcio. Porém, quando esposo e esposa visam ao avanço espiritual através da cooperação mútua, beleza pessoal ou rompimento do dito amor não são cogitados. No mundo material não é possível o amor. Na verdade, o matrimônio é um dever cumprido em cooperação mútua, conforme as orientações das escrituras autênticas, visando ao avanço espiritual. Portanto, o casamento é essencial para evitar a vida de cães e gatos, que não se destinam à iluminação espiritual. Om Jnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayarupa Kadat Mahyam Dadat Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya Chananda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Yan Ahur Atmano Hriardan Shreyas Kamasya Manini Yasyan Swaduran Abhyasya
Pumans charati vidwaraha. Ó mulher respeitosa, uma esposa é tão útil que é chamada de a cara metade do corpo do homem por causa de sua partilha em todas as atividades auspiciosas. Um homem pode mover-se sem ansiedade, confiando todas as responsabilidades à sua esposa. O Otávio está aí, Hare Krishna. Tá tudo certo, Otávio? Tá dando para ouvir direitinho? A imagem? Aqui, a coisa é meio complicada aqui em Nova Gokula. Bom, esse é um verso muito importante, né? Que Kashyapa Muni está falando com Diti, sua esposa, uma de suas esposas, né? E eu vou me ater, eu vi nas aulas passadas aí que os devotos deram muita ênfase na história, no significado, no entendimento, né, do contexto todo. E eu quero me ater mais ao que o verso em específico fala. Então a gente verifica alguns pontos muito importantes. Quem está falando é o esposo, certo? Então ele está glorificando as qualidades boas de uma esposa. Então, pelo que ele está dizendo aí, a primeira coisa é que a esposa deve ser a cara metade do homem. Então, homem e mulher complementam-se num casamento. Prabhupada cita aqui, num dado momento, do significado, que o amor não existe nesse mundo material, né? Na verdade, ele pontua dessa forma, porque o amor existente que pode ser levado em consideração nesse mundo material é o amor por Deus, né? Mas hoje o ser humano materialista acha que casa por amor, que vive por amor, essas coisas, né? É claro que existe um apreço, tem que ter um apego, uma situação muito favorável, né, entre marido e mulher. Mas o que hoje eles acham que é amor, na verdade não passa de desejo sexual. As pessoas se relacionam hoje única e exclusivamente por desejo sexual. Por que eu sei disso? Porque, como o Prabhupada fala, quando uma esposa é aceita como agente de gozo dos sentidos, e o contrário também, né? O homem esquece os deveres de cultivar valores espirituais. Então, assim, ele aceita a esposa como do gozo dos sentidos. E quando a esposa é aceita como agente de gozo dos sentidos, a beleza pessoal é o que se considera em primeiro plano. Então, logo haja um rompimento no gozo pessoal dos sentidos, acontece a separação ou divórcio. Então, a vida de casado do materialista, hoje a gente vê isso, que a maioria dos casais se separam, porque eles declaram que acabou o amor, mas na verdade o que acabou foi a luxúria, foi o desejo pelo outro corpo, tanto do homem como da mulher, né? E esse tipo de relação, quando fomentada de forma material, como nós estamos dizendo, Prabhupada cita que é não diferente da relação entre cães e gatos. Então, uma vida, seja ela vinculada com casamento, sem casamento, em qualquer fase de vida, todas as atividades elas têm que ser feitas como jagya, né? Prabhupada cita aqui que um homem de família tem responsabilidade de executar 5 jagyas. A vida de uma pessoa, de um homem, tem que ser jagya. Jagya é sacrifício. A vida de uma mulher tem que ser feita em sacrifício. Mas sacro ofício, né? Um ofício espiritual. Então, o caminho tem que ser vinculado à espiritualidade, à vida espiritual. Eu não posso, como o Srimad Bhagavatam fala mesmo, né? Yasyatma buddhikuna petridatuke swadi kalatadri shubhauma idyadi, né? Aquele que acha que é muito importante o seu pensamento materialista e que é o resultado do seu corpo, feito de muco, bilis e ar, é o que tem de mais importante nessa vida material. Yasyatma buddhikuna petridatuke. Uma pessoa, ela não pode se confundir a ponto de achar que a vida está totalmente vinculada
aos subprodutos desse corpo, né? A seus filhos, netos, família, estado, país, né? Planeta, né? A vida de casado é um sacramento importantíssimo, né? Tanto que a grande maioria das pessoas passam por essa vida de casado e a grande maioria vive até o final a vida de casado, até o final da sua força, até o final da sua vida mesmo, né? E se essa vida ela é direcionada de forma inadequada, a nossa vida é perdida. Nós vamos ter que nascer nesse mundo e sem nenhum tipo de força espiritual, né? Kashyapa Muni, que é o grande falador dessa frase, né? Ele tinha muitas esposas, porque naquela época era assim que funciona, ele era um Prajapati, né? Então, ele sabia muito bem a importância, né? Ele estava em êxtase antes de vir ser interpelado por sua esposa Diti. Ele estava em êxtase transcendental, praticando a sua vida espiritual plena, né? Então, ele era o tipo de esposo que toda esposa deveria querer, alguém que tem entendimento e prática espiritual. E, por outro lado, a esposa dele também tinha todos as boas qualidades. E é o que ele está fazendo agora, glorificando essas boas qualidades dela, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com todas as nossas ações e atitudes. E, nesse caso em específico, a vida de casado deve ser levada com muita atenção, né? Para quê? Para que ela seja um caminho para o céu. Starway to Heaven, uma grihasta, né? Também vivo de acordo com esse ashram. Se sou um vanaprasta, uma vanaprasta, devemos viver de acordo com o ashram. Ou o sannyasi, né? Sannyasi ashram também. A sua singularidade. E todas elas devem ser levadas muito em consideração, de forma muito pormenorizada. Então, vocês vão ver agora nos próximos versos que um simples escorregão numa prática pode causar um problema inacreditável. Eu não vou entrar nesses contextos porque vai ser falado pelos próximos oradores. Mas nós temos que ter muito claro na nossa cabeça, né? Como Krishna fala. Krishna fala no Bhagavad Gita que é melhor fazer o seu serviço mal feito do que o serviço do outro bem feito. Então, se estou dentro de um ashram, de um varna, de uma situação, eu levo em consideração todas as regras e regulações de tal situação. O Sr. Chaitanya era muito sério com isso. O Sr. Chaitanya ele era muito compassivo com os grihastas. Ele entendia o intercurso sexual entre grihastas. Claro, casados, né? O mesmo casal casado. Mas ele não aceitava de forma nenhuma nem a conversa de um brahmachari ou de sannyasi com uma mulher que não tenha vínculo nenhum, que na verdade não tem, né? Porque brahmachari e sannyasis não têm vínculo com mulheres. Então ele não aceitava, ele chegou a expulsar um grande discípulo dele por causa disso. Mas ele aceitava muito bem os grihastas, a forma que os grihastas viviam, né? Só que, quando o Narada Muni explica sobre os varnas e ashrams, ele fala que precisamos trocar, né? Cada varna, cada ashram especificamente, vai vidya, conhecimento, o menino, a menina, eles seguem muito fielmente o mestre espiritual, aprendem, indagam submissamente e ficam fortes filosoficamente. Então, austeridade e vidya, conhecimento, né? Que é muito importante no Brahmacharya Ashram. Depois disso, entra-se no Grihasta Ashram. Os seres humanos lá, os homens e as mulheres que já adquiriram muito conhecimento, ficaram muito fortes e são grandes servos do mestre espiritual, casam-se
E aí eles começam a trabalhar a característica de dana, da caridade. Mas caridade, cara para ou para cara. A caridade no modo da bondade, bondade pura. Por que eles fazem isso? Como eles fazem isso? Porque adquiriram conhecimento. Né? Então, cada fase de vida, ela traz uma característica, um caráter interno. E vai nos moldando para que no final de nossa vida estejamos prontos para nos render 100, 1000% a Krishna. Então, na Prasta Ashram, e essa pedra vai sendo trocada de lado. Mas Narada Muni diz que o grande segredo da vida espiritual é jogar essa pedra fora, é não carregar mais peso. Porque daqui a pouco o Brahmachari Ashram está pesado. Então eu preciso trocar de ashram para que ele fique mais leve. Aí eu volto para o Grihastha, que alívio. Né? Só que daqui a pouco o Grihastha Ashram fica pesado também. Aí eu tenho que trocar a pedra de novo. Mas a verdadeira meta da consciência de Krishna é jogar essa pedra fora e viver, né, o que Krishna faz. Os processos, todos os sacrifícios, diárias, austeridades, é entender a Krishna, é servir a Krishna, é ser uma marionete na mão de Krishna. Se Krishna quer que eu seja de um jeito, eu sou, no nosso coração, e seguirmos o processo da consciência de Krishna exatamente do jeito que Krishna põe na nossa vida. Né? Akama sarva kamuva, moksha kama udaradi, tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Ele fala que se eu estiver cheio de desejo, se eu estiver sem desejo nenhum, se eu quiser liberação, qualquer tipo de situação, tivrena bhakti yogena, acompanha a consciência de Krishna. Yajeta purusham param. Que Krishna vai fazer o que Ele quiser conosco. Né? E nós vamos servir a Ele, estamos em qualquer varna, em qualquer ashram, em qualquer situação. Porque, em última análise, eu tenho que voltar a ser alma. Alma não tem varna, alma não, onde Ele quer e como Ele quer. Eu vou terminar por aqui também. Peço desculpas novamente pelo atraso muito grande, mais de 1 hora. Eu estou esperando desde as 10 para as 8. Tá? O Lila Govinda falando Hare Krishna, o Bhaktinval, o Otávio, muito obrigado por estarem aqui depois de um grande atraso, né? Mas realmente aqui em Nova Gokula a gente fica dependendo aí de energia e também da internet, dependendo de tudo. E eu não queria deixar o serviço que foi me pedido, né, para trás. Então, quando deu certo, a gente fez. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode colocar. Senão vou encerrar mesmo.